E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as coisas que produzem a inconsciência no ser humano. E aqui a gente vai ver um pouco, de novo, entendendo o que produz a consciência. A gente viu no final do último vídeo que a gente sabia o que desliga a consciência no nosso cérebro. Seria o que nos torna inconscientes, né? Através da anestesia, por exemplo, usando Prosofol ou outros medicamentos, outras drogas no caso. Entender o que faz o nosso cérebro desligar, né, poderia ser muito importante para entender como a consciência funciona, que é uma parte que ainda é um hiato ainda na neurociência. E aqui eles vão dizer que tem dois mecanismos, né, níveis de mecanismos que devem ser distinguidos, que é a questão dos alvos moleculares, dos agentes anestéticos, né? Então, os alvos moleculares seriam as áreas que os anestéticos querem inibir. Então, os anestéticos, o objetivo deles é inibir o funcionamento de receptores e meio que impedir que os neurotransmissores consigam fazer o seu trabalho, né, de passar as comunicações para o cérebro, né? Como isso funciona, como essa comunicação funciona, nós não sabemos. Mas nós sabemos que se nós desligarmos, né, esses receptores através de Prosofol, por exemplo, da administração de Prosofol no sistema humano, a pessoa vai ficar desligada, né? Ela vai perder a consciência. Ela vai ser sedada. E outra coisa também é que o seu efeito nas correlações neurais da consciência. Então não é só. Beleza, esses são os alvos dos anestéticos. Então os caras que fazem anestéticos, eles querem fazer processos químicos que atacam essa parte aqui. Aqui são as partes que a gente vai atacar para fazer a pessoa ficar sedada, para fazer a cirurgia. Só que isso não é a única coisa importante, porque beleza, você sabe isso, mas e daí? Por que isso acontece? Por que quando você usa esses anestéticos, por que a consciência desliga? Então, quais são as áreas que são afetadas? Quais são os alvos dos anestéticos? Por que quando a gente desliga eles e não outras partes do cérebro, o cérebro fica doido, não consegue fazer nada? Por quê? Qual o sentido disso? Então, na verdade, essa parte é mais importante, é mais difícil da neurociência, né? É a gente explicar por que as coisas são assim. Por exemplo, você explicar como um neurônio funciona, ou uma rede pequena de neurônios funciona é fácil. Você explicar como a rede de neurônios produz a consciência, por exemplo, da liberdade chamada de livre agência. Na teologia, a gente não chama de livre-arbítrio, a gente chama de livre agência, que nós somos livres para escolher nossas escolhas, embora essa liberdade seja extremamente limitada. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas em resumo, seria que você tem a liberdade para escolher que sorvete você quer tomar. Se é de laranja, não existe sorvete de laranja, sorvete de baunilha ou de chocolate. Você tem liberdade, você pode escolher. Beleza, é uma coisa simples. Você vai lá, você só quer escolher um sorvete. Tá calor, você tá com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua filha, você quer tomar um sorvete. Você vai lá e escolhe. Só que o sorvete é o mesmo preço. Você vai escolher o que você mais gosta. E o que você gosta é uma coisa trivial, uma coisa sua. Mas por que você gosta daquele sorvete e outra pessoa não? Qual o motivo disso? Ah, as pessoas são iguais. O ser humano ele é geneticamente igual ao outro. As diferenças são mínimas. Elas são relevantes na nossa aparência, mas no geral elas são mínimas. Então, por que nós somos tão únicos, né? E nós temos uma própria opinião que é única, a nossa visão da experiência no mundo é única. Então, como que você poderia explicar como que o cérebro faz isso? É muito difícil, é quase impossível. Eu acho que não existe nenhum neurocientista que se atreve a explicar isso. Então, essa segunda parte que eles estão falando aí é uma parte muito complexa de explicar os efeitos, as correlações neurais que fazem a consciência ser produzida. Então, a primeira parte é fácil, você explicar o que a anestesia faz e quais são as proteínas que ela faz parar de funcionar, que elas atacam.
atacam no sentido bom, né? Porque não vai atacar de nenhuma forma para destruir. Mas a primeira parte é fácil, qualquer um consegue responder, mas a parte de baixo é muito mais difícil. Na verdade é a pergunta mais complexa da neurociência. E eles vão citar aqui, na primeira pergunta, né? Da questão do nível molecular, né? Quais são os alvos da anestesia geral. É o GABA receptor, por exemplo. A gente viu NMDA no outro vídeo, mas aqui eles estão citando somente o GABA receptor. E sua área de glicina, né? Que vai ser uma coisa usada relacionada a esse receptor. Então, o receptor, imagina como se fosse tipo um encaixe do Lego, né? Então, o GABA receptor é uma peça de Lego. E aí, você manda lá os neurotransmissores, eles vão encaixar nesse Lego. Então, é simples. Então, claro que isso numa velocidade muito rápida, né? Assim, tipo, muito rápida. Que eu não consigo descrever seriamente. Mas, enfim. Eles vão dizer, né, que relacionado ao GABA receptor, né? Ele estaria, né, nos mais acurados e importantes, né, agentes inibitórios. Então você não precisa bloquear todos os receptores. Você bloqueando o GABA receptor ou NMDA já faz bastante coisa. Então por que isso será? É uma pergunta muito interessante. Responderia aquela primeira pergunta que a gente viu aqui, né? E ele vai falar aí relacionado a canais eu não consigo traduzir isso, mas relacionado de ion, receptores de acetilcolina, que é um neuroreceptor, de serotina também, que são receptores. Enfim, no caso da acetilcolina, do glutamaterge, que está falando ali, e da serotonina, que são receptores também, eles estão relacionados à questão de excitação, né, do cérebro, né? Então eles não estão relacionados principalmente à relação quando você produz a inconsciência. Então por que o GABA receptor é tão importante para você deixar uma pessoa inconsciente? Por quê? É uma pergunta muito válida e que merece bastante pesquisa. Aqui eu vou mostrar no Protein Databank, né? Eu sempre tenho essa dúvida, né? Porque eu vejo pessoas falando Data e Dara. Eu vi, por exemplo, o Mark Zuckerberg numa palestra dele lá em 2003, lá no começo do Facebook, lá em Harvard. Uma palestra dele lá, eu nem vi direito, só vi o começo. Não era o que eu, não é um assunto que eu gostaria de ver, né? Enfim, em pleno 2020, né? Sobre PHP, enfim. Enfim, ele estava dando uma palestra e ele falava Dara. Eu não sei qual a diferença. Mas enfim, eu vou falar Data porque é o que eu acho mais normal. Então, Protein Data Bank. E aqui eu vou mostrar a proteína GABA, um dos tipos, né? Mas a humana, né? Essa proteína, pelo que eu tenho visto, também tem em outros animais. Enfim. Tá citando ali o touro ali, pelo que parece, né? Enfim. Mas ali só o importante para nós é o ser humano, né? Enfim. É uma membrana proteica. Simples. E dá pra ver a estrutura dela. Então são uma das variantes aí enormes, né? De uma estrutura, né, relacionada ao receptor GABA, né? Então é muito mais complexo do que a gente viu na imagem dos outros vídeos, né? Mas é basicamente assim que funciona, né? Eu não vou explicar como ela age para fazer o que ela faz, mas é basicamente assim que funciona. Só uma imagem. E aí, uma coisa que eles vão falar beleza, a GABA é importante para isso, mas quais são o quais são as ferramentas químicas, né, as drogas, por exemplo, que fazem você conseguir cortar essa comunicação neural, né? No caso do GABA, enfim. O mais famoso é o Prosofol, que é o que eu mais vou citar nesses vídeos. Mas também tem os barbiturates, eu não sei como é em português. Etomidate, que eu também citei em outro vídeo. Eu não vou citar agora o frasquinho dele, mas também eu vou falar remédio ou droga, enfim. É melhor falar remédio, né? Relacionado. Que remédio também nada a ver, né? Vou falar sedativo. Também é um sedativo, é importante. Benzodiazepines e compostos halogenados. Que aí tem um número maior. Mas o principal é o Prosofol.
E não só Prosofol sozinho, mas depende da cirurgia, a pessoa, o médico ele vai medicar com outros também, outras doses de outros compostos. Mas o principal é o Prosofol e o Tomidate. Enfim, eles seriam alguns dos compostos que podem permitir que o GABA receptor, né, ou o NMDA, por exemplo, eu acho que é mais o Prosofol relacionado ao GABA receptor, que a gente viu em outro vídeo. Então, lembrando que o GABA receptor é uma pecinha de Lego que recebe os neurotransmissores nos seus neurônios. Os neurotransmissores, eles passam de neurônio para o outro. O que eu falei aqui, eu falei de uma forma mais simples possível, não é tão simples. Não é tipo várias pecinhas de Lego passando de um neurônio para o outro, né? É algo mais complexo do que isso, né? A rede neural é muito mais complexa do que isso. Porque é muito fácil se descrever como um neurônio funciona, mas se descrever como uma rede de neurônios funciona e produz a consciência é muito mais difícil. Mas a questão, o que eu quero mostrar aqui é que, e que o artigo fala, né? É que esses daqui são alguns dos principais compostos relacionados à quebra, né, de comunicação neural, que é importante para gerar inconsciência. Então você não precisa atacar todos os neurotransmissores do cérebro. Você precisa atacar os que vão realmente fazer um estrago o suficiente para a pessoa ficar inconsciente e você conseguir fazer a cirurgia, nesse caso. Então, será que o GABA receptor é muito importante para a consciência? Talvez. De repente, nem seja tanto. De repente, ele é só uma ferramenta para desligar. Vamos supor que tenha dois botões. Existem dois botões chamados numa máquina chamada consciência. Um botão liga e outro botão desliga. Ok, de boa. Tudo que a gente tem que fazer para desligar é, por exemplo, afetar o GABA receptor ou outras proteínas, como o NMDA, enfim. NMDA e GABA receptor são as mais importantes. Então a gente tem que afetar essas proteínas, beleza? Mas de repente, para ligar, como a gente viu antes nesse artigo, que tem receptores que são só relacionados a questões excitatórias no cérebro. Que elas não vão produzir inconsciência se você não permitir elas. Então, não é que o GABA receptor produza consciência, o que ele é o mais importante para a consciência. Ele talvez só seja uma chave de desligar, né? Talvez seja uma parte importante na questão de desligar o nosso cérebro, de certa forma. Embora não seja o propósito dele. Mas enfim, o importante é que você tirando o GABA receptor do jogo, você consegue deixar a pessoa inconsciente. Mas isso não significa que ele é super importante, assim. É como uma coisa mais importante relacionada a produzir a consciência. Tem outras coisas que são relacionadas que realmente produzem ela, e não é uma coisa de tipo, essa proteína ou essa proteína. É uma rede muito mais complexa para entender como a consciência funciona. Mas entender como a gente faz uma pessoa ficar inconsciente, nesse caso, é o primeiro passo para entender como a consciência funciona em si. Especificamente o Prosofol, que é uma ferramenta muito útil para isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.